Boa tarde, bem-vindo a mais uma live JR. Você que nos acompanha pelas redes sociais do Jornal da Record, da Record News e do R7.com. Muito bem-vindo a este bate-papo. Esta tarde eu conto com a ajuda dos meus colegas Emerson Ramos, Luiz Gustavo, que está lá em BH, e nós vamos conversar com o presidente da Federação das Indústrias de Minas Gerais, a FIENG, que é o Dr. Flávio Roscoe Nogueira. Boa tarde, doutor Flávio. Muito obrigada por atender ao nosso convite. Tudo bem com o senhor? Boa tarde, Cristina. Tudo ótimo. Boa tarde, Emerson. Boa tarde, Luiz Gustavo. É um prazer enorme estar aqui com vocês hoje. Boa tarde aos meus colegas e eu quero convidá-lo, você que nos acompanha pelas redes sociais, que encaminhe suas perguntas, porque o nosso tema hoje é a recuperação da economia. Nós temos dados aí do IBGE que apontam que julho, com relação a junho, já esboçou algumas melhoras, principalmente setor de serviço, a indústria começa a engrenar uma produção justamente por conta da retomada da atividade do setor produtivo, da redução do isolamento. Aí eu vou perguntar ao Dr. Roscoe o seguinte, nós temos, Dr. Roscoe, uns dados relativos a Minas Gerais, naturalmente eu vou pedir para o senhor se remeter aos dados nacionais, mas no acumulado dos últimos 12 meses, a queda em termos de Brasil ainda é muito expressiva, menos 5,6% na atividade industrial e menos 8,8% para Minas Gerais. Como é que o senhor avalia essa retomada, esse esboço de retomada da atividade produtiva de julho para junho, segundo os dados do IBGE? Nós estamos hoje percebendo uma recuperação bastante relevante em vários setores industriais. Os números de Minas Gerais, por enquanto, ainda são piores que os nacionais em função da retração da atividade mineral, que no ano passado teve os impactos de Brumadinho, do acidente de Brumadinho, que comprometeu muito a nossa produção extrativa, que é uma parte relevante da nossa indústria. Se você pegar só a indústria de transformação, no primeiro semestre, Minas Gerais está caindo menos que a média nacional. Isso porque aqui em Minas o governador declarou a indústria essencial logo no início da pandemia. Com isso, nós não tivemos nenhuma paralisação em indústrias em função da pandemia. Elas paralisaram porque, em alguns casos, porque não havia clientes, ou seja, o comércio não estava aberto, e alguns segmentos, por exemplo, automobilístico, houve a paralisação total e completa, porque não tinha como vender carro, porque as concessionárias não estavam abertas. Então, a indústria não parou aqui por força da lei, ela parou, em alguns casos, em função do mercado. Mas nós estamos percebendo já que várias medidas que o governo federal tomou e o governo estadual tomaram foram muito relevantes e estão já tendo impacto na atividade econômica, com um crescimento acima do esperado para esse período. E nós estamos antevendo uma recuperação mais rápida do que aquela prevista inicialmente para a economia brasileira e também para a economia mineira. Então, eu lhe pergunto ainda nessa linha, o senhor acha que essa tendência veio para ficar? Os senhores estão otimistas com relação à recuperação ainda neste segundo semestre de 2020? Muita gente acha que 2020 é um ano perdido para a questão econômica. E, por último, quanto a empregos, o senhor tem esperanças quanto à recuperação de vagas? A recuperação de vagas já começou. A nossa expectativa é que o número de julho já seja positivo. Em Minas Gerais, no mês de junho, já houve, na indústria, se perdeu apenas 500 empregos, ou seja, uma quantidade muito pequena. Nós temos de comparar com o impacto e efeito dessa pandemia, né, que se esperava dados muito piores. Agora, por que isso ocorreu? Em parte por medidas do governo federal. MP 936 está mantendo aí aproximadamente 10 a 12 milhões de emprego, com suspensão e redução de jornada, com o governo bancando parte do salário dessas pessoas que não estão trabalhando no Brasil. A indústria de Minas, a FIENG capitaneou talvez o maior acordo nacional, o acordo que a FIENG capitaneou com os sindicatos trabalhadores, protegeu aí, em apenas alguns acordos, 400 mil empregos, só em Minas Gerais. Além disso, a MP 936 também vem com outra vertente, que é o apoio de R$ 600
para aquela população que não tinha emprego formal. Esse recurso está sendo injetado direto na economia e ele está ativando a economia em todo o país. Então, o que a gente percebe já em vários setores econômicos, inclusive industriais, já um boom de demanda, o que é extraordinário para esse período, é algo totalmente imprevisto. Então, acredito que no mês de julho, o Brasil, em vez de perder pós-trabalho, vai gerar pós-trabalho, e com isso, se isso se manter ao longo dos próximos meses, vai ser um case de recuperação mundial, pois perdemos muito pouco. O Brasil perdeu 1,5 milhão de empregos durante a pandemia até agora apenas. Os Estados Unidos, só no primeiro mês, perdeu 30 milhões. Quer dizer, então aqui a manutenção do emprego foi muito maior do que em outros países. Se a gente já começar com a retomada, talvez nós vamos sair dessa crise mais rápido do que inicialmente projetamos. Muito obrigada. Eu passo a palavra ao meu colega Emerson Ramos. Oi, boa tarde, presidente. Boa tarde aos meus colegas, a Cris e o Luiz Gustavo. Presidente, o senhor citou aí medidas emergenciais que o governo adotou. Uma delas, o auxílio emergencial de R$ 600. Esse auxílio está programado para acabar agora no mês de agosto. O governo discute a possibilidade de prorrogar até provavelmente o ano que vem, mas com valores diferentes. O senhor é favorável a essa prorrogação? É importante que seja feita essa prorrogação, levando também em conta que isso significa mais gastos para o governo. Então, também, como é que se vê o equilíbrio para, ao mesmo tempo, se poder manter o auxílio e não pesar demais nas contas do governo, presidente? Essa pergunta é muito boa e eu acho que tem uma relação que chama custo-benefício, né? Claro que todos nós somos favoráveis que o Estado mantenha as suas contas dentro de uma razoabilidade, com equilíbrio fiscal. Mas há momentos em que há necessidade do Estado intervir economicamente, e esse foi um momento específico, onde a economia foi totalmente abalada e ela foi retirada do seu normal. E somente o Estado, nesse momento, pode, de fato, aliviar as coisas. Então, na minha leitura, o governo deve prorrogar a medida com valores menores e talvez mais restritivos com relação às pessoas que podem ter acesso ou não a esse recurso, fazendo uma redução gradual para que a economia não sinta, ou seja, o Estado vai retirando gradualmente o apoio a essas populações carentes e a economia vai também recuperando e gerando postos de trabalho e fazendo essa dinâmica sem retirar esse recurso que está movimentando a economia. Então, na nossa análise hoje, esses R$600 tem sido fundamental para a retomada, pode ser um valor menor e recomendamos até que o seja para reduzir o déficit fiscal, mas é imprescindível que ele permaneça. Por quê? Porque o prejuízo à economia será muito maior se for interrompida a retomada. O Estado já vem normalizando a sua arrecadação, ou seja, a arrecadação está caindo menos que o esperado, e isso é muito positivo. Então, acredito eu que em relação custo-benefício, vale a pena a manutenção do benefício, e concordo com o Ministério da Economia que deve reduzir os valores, porque ali no início se justificava um valor muito alto, porque as pessoas tinham perdido totalmente a renda. E não é este o cenário hoje. O cenário hoje já é de uma retomada e vários desses informais já estão voltando a ter a sua renda normal. Muito bem, respondendo ao nosso colega, o senhor também responde a Irene Cunha, que nos acompanha pelo YouTube. Ela tinha justamente perguntado, será que o auxílio vai continuar ou não? O senhor acha que o patamar de R$200, que é o valor estabelecido ou colocado sobre a mesa até o momento, é suficiente? Em seguida, já passo a palavra para o meu colega Luiz Gustavo. Quanto ao valor do auxílio, qual que o senhor acha que deve ser? O que é realista falar? Eu acho que um patamar entre R$200 e R$300 reduz muito o dispêndio do governo e já permite aquelas famílias que tiveram, no momento inicial, a perda total da renda, complementar a renda. Porque, é claro, a atividade econômica ainda não está no seu normal. Então, é natural que o governo complemente parte da renda, mas não transforme a renda inteira, mesmo porque nós não queremos que os brasileiros, eventualmente, prefiram ganhar os R$600 do que trabalhar. Porque o governo também não tem de onde tirar esses R$600 perpetuamente.
Então, que é um auxílio para um momento específico. Hoje, tudo nos leva a crer que não há necessidade mais do auxílio pleno e que 200 ou 300 reais manteriam aquelas pessoas que ainda têm uma perda de renda num nível satisfatório e possibilitariam uma retirada gradual do benefício sem ter um impacto relevante na economia. Vou passar a palavra sem demora ao nosso colega aí de Belo Horizonte, Luiz Gustavo, mas também vou contemplar a pergunta do Eric, que nos acompanha via Instagram. Ele pergunta, Luiz Gustavo, se o auxílio vai até dezembro. Se você puder agregar a sua questão, eu agradeço, Luiz. Boa tarde, Cristina, Emerson, boa tarde, presidente. Uma curiosidade aqui sobre o presidente da nossa federação aqui em Minas, Cristina e Emerson, é que ele foi um dos primeiros mineiros, pelo menos que temos notícias, infectados pela Covid. Ele estava na comitiva do presidente Bolsonaro quando daquela visita lá em março nos Estados Unidos, felizmente se recuperou plenamente. Eu queria perguntar para o presidente, concomitantemente a esse questionamento que chegou do internauta. Presidente, a gente tem acompanhado o senhor aqui em Minas Gerais e o senhor vem defendido, o senhor advoga a tese de que é necessária a reforma administrativa antes da tributária. E é um posicionamento curioso, tendo em vista que uma das maiores queixas do nosso empresariado é a avalanche de impostos que se paga nesse país. Por que o senhor defende que a questão administrativa tem que vir antes da questão tributária, presidente? Excelente pergunta, Luiz Gustavo. Muita gente, quando ouve isso inicialmente, acha que eu posso ter ficado um pouco confuso, para não dizer a palavra comum, que é doido. Mas existe uma lógica por trás disso. Os estados hoje, todos eles têm déficit fiscal, a União e os estados. Além disso, várias prefeituras se encontram na mesma situação, com um déficit fiscal acentuado. Se nós formos discutir reforma tributária nesse momento, qual que é a tendência dos entes da União? Vamos aumentar os tributos para pagar o tamanho do Estado que nós temos aqui hoje. Então, a tendência natural dos estados é pressionar o legislativo e até a própria Receita, ao calcular as alíquotas necessárias, tende a graduar aquela alíquota suficiente para pagar suas contas. Ora, se nós, empresários, já reclamamos do avalanche de impostos que temos hoje, se for para calibrar, para pagar o Estado atual, que se encontra em déficit, a avalanche de impostos vai ser maior e não menor. Portanto, por que defender a reforma administrativa antes? Porque a reforma administrativa vai reduzir o custo do Estado. E, ao reduzir o custo do Estado, então podemos fazer uma reforma tributária que pague um Estado menor. Portanto, a possibilidade de se reduzir a carga tributária é muito maior se a gente fizer a reforma administrativa antes. E eu digo isso para você, em todas as propostas de reforma tributária, a FIENG já conversou com todos os autores, e a gente coloca a necessidade de ter uma carga tributária teto, que seria atual. E ninguém aceita, ninguém quer botar. Ora, se todos eles alegam que vai reduzir a carga tributária, por que eles não aceitam um teto da carga tributária? Porque provavelmente eles já têm consciência que não vai reduzir, que vai aumentar a carga tributária. Por quê? Por que eu me oporia de botar um limite na carga tributária se eu estou dizendo que ela vai ser reduzida? Não teria nenhum problema. A verdade qual é? A tendência dos estados e a tendência das reformas tributárias que já estão aí é de aumento da carga tributária. Tanto é que quem está ouvindo já está ouvindo, o imposto federal vai para 12, o PIS/COFINS hoje é 9,25. Como é que vai cair saindo de 9 para 12? Qualquer pessoa que entende matemática. Não, nós vamos colocar ali um pedaço da contribuição social, mas você vai ver, ou um pedaço do IPI, pouca gente paga IPI. Eu estou aqui colocando, já dá um esboço de aumento de carga tributária. Quando você fala de IVA, estão falando aí de IVA de 30%. Aí você fala, não, mas o ICMS é 12 ou 18, e o PIS/COFINS é 9, então tinha que ser entre 21 e 27. Como é que já está falando de IVA de 30? Então, é porque, infelizmente,
quem está na Receita não quer fazer uma reforma tributária que não pague o Estado que está aí. Por isso que nós estamos defendendo. Não, pera lá, vamos calma nesse andor aí. Ainda mais fazer reforma tributária no meio da pandemia, com o Estado com gastos extraordinários, a tentação, então, para pagar o rombo nessa reforma tributária é enorme. Vão fazer administrativa primeiro, vão reduzir o tamanho do Estado, vão tirar aquelas coisas que hoje não se justificam mais para que a gente tenha um Estado mais leve. E outra coisa, não é empresário que paga imposto. Essa é uma mentira que os governos vêm contando há décadas e os empresários vêm assinando embaixo, dizendo que pagam muito imposto. Empresário recolhe imposto. Quem paga imposto é a população. Então, toda vez que a gente defende uma menor carga tributária, eu estou defendendo que a população pague menos tributo, porque quando ela vai comprar o produto, ela está pagando lá o ICMS, o PIS/COFINS, o empresário embutiu no preço. Então, é muito importante que se diga aqui, olha, carga tributária baixa é boa para quem compra produto, para quem vive no país, para a população. Carga tributária alta é ruim para a população, só é boa para o governo, porque ele controla um orçamento maior. Então, aproveitando, o senhor acaba de responder também a Aparecida, que nos acompanha via Instagram. Ela justamente perguntou se a reforma administrativa deveria vir primeiro para nortear a reforma tributária. Veja como o nosso internauta está ligado, está atento aos acontecimentos. O senhor está defendendo a redução do tamanho do Estado para a conta ficar menor e ficar menor para todo mundo, para nós também pagarmos menos impostos. Eu queria lhe consultar sobre o que o senhor acha da ideia do ministro Paulo Guedes, ministro da Economia, de estabelecer um imposto sobre operações financeiras que ele chama de imposto digital. E esse imposto também recairia sobre transferências, na verdade, sobre saques, não é? E aí a gente fica imaginando, e já está na imprensa de hoje, que isso é uma base muito maior do que a própria CPMF, quer dizer, uma arrecadação mais poupuda ainda. E a gente também fica imaginando, como consumidor, como cidadão, que isso vai bater lá no preço das coisas. O que o senhor acha? Essa ideia é bem-vinda? Porque, por outro lado, a gente também não é inocente e sabe que a conta a pagar é muito alta. A conta pelos serviços públicos. O Brasil é um país que precisa muito dos serviços públicos, ainda muito dependente da saúde pública, da escola pública, das ruas, das estradas. Tudo isso custa dinheiro, do próprio funcionalismo, tudo isso não cai do céu. Então a gente sabe que precisa arrecadar para pagar essa conta. Mas esse caminho que o ministro Guedes e a equipe econômica estão elaborando, o senhor acha que é válido? China, eu vou responder a sua pergunta, mas começando com um pequeno detalhe. Da mesma maneira que eu afirmei que quem paga imposto é a população, que o empresário só recolhe, na verdade o empresário paga imposto de renda e paga também a insegurança jurídica. Quando há uma insegurança jurídica, algo que ele não botou no preço e se muda a regra do jogo, ele também acaba ali pagando tributo. Mas no dia a dia, em teoria, ele só recolhe o imposto que a população paga. Outra verdade no Brasil também é que o Estado brasileiro é grande e presta péssimos serviços à população. Ele é extremamente ineficiente. Por isso que a reforma administrativa é tão importante. Nós temos que premiar aqueles bons funcionários públicos, que tem muitos aí, e temos que expurgar do Estado aqueles funcionários públicos que não são produtivos. Nós temos que acabar com a estabilidade no serviço público. Por que eu digo isso? O mundo muda muito rápido hoje. Como é que uma pessoa pode entrar numa profissão e saber que vai aposentar ali daqui a 40 anos, mesmo se não evoluir nada? E que a carreira dela vai progredir automaticamente com o passar dos anos. Quer dizer, a raiz da ineficiência do Estado brasileiro está no fato de nós não reconhecermos os bons profissionais do serviço público e não expurgarmos do serviço público os profissionais que não são produtivos. Porque, na prática, o governo sempre vai pedir mais dinheiro dizendo que presta serviço para a população. Ora, qual que é a qualidade da nossa educação? Qual que é a qualidade da nossa saúde? Qual que é a qualidade do nosso transporte? Para o tamanho que o Estado leva do bolo, ela é terrível.
E essa é uma outra discussão. Então, levando essa discussão, se fosse criar um imposto sobre transações e movimentações financeiras sem substituir por nenhum outro, nós somos radicalmente contra. Se for criar um imposto para substituir a contribuição sobre a folha de pagamento, que é perversa, porque onera o trabalho, a FIENG é favorável. Então, respondendo a sua pergunta, para criar um novo imposto, somos radicalmente contra. Agora, a proposta do ministro não é criar um novo imposto, é substituir o imposto sobre folha de pagamento por esse imposto. E aí a FIENG defende que a conta seja equilibrada, ou seja, que esse imposto não possa arrecadar mais do que o imposto da folha de pagamento hoje, que seja uma conta equilibrada, que se defina uma alíquota e que se defina um prazo, passados 6 meses daquele novo imposto sendo cobrado, ver se ele arrecada mais ou menos que o imposto anterior. Arrecadando mais, reduz a alíquota. Arrecadando menos, aumenta a alíquota. É justo, para que não haja uma perda, mas também não haja um ganho. Então, a FIENG é contra a criação de um novo tributo para ir para o caixa único do governo, mas é a favor se for para substituir o imposto sobre a folha de pagamento. Por quê? Porque o trabalhador brasileiro ganha R$1.000 e ele custa R$2.020 para a empresa. Ou seja, ele só vê 1.000, mas ele custa R$2.000. Nós temos que reduzir esse custo para que possamos empregar mais brasileiros. E empregar é dignidade. Empregar é permitir com que a pessoa alce voos futuros. Hoje, milhões de brasileiros estão à margem do mercado de trabalho. São milhões. Tem mais brasileiro na informalidade do que na formalidade. Por quê? Porque a formalidade é muito cara. Porque nós temos um tributo que pune quem emprega. E esse tributo tende a acabar. A base de contribuição do INSS não pode ser mais a folha de pagamento, para que a gente possa inserir milhões de brasileiros no mercado de trabalho. Por isso que a FIENG defende a substituição. Porque se o imposto sobre transações e movimentações financeiras não é o ideal, ou não é bom, porque eu não conheço imposto bom, ele é muito melhor que o imposto sobre a folha de pagamento, porque esse é perverso, que ele mata a oportunidade das pessoas de terem trabalho. Tá certo, Emerson. Agora, presidente, o senhor colocou aí a reforma administrativa como prioritária, mas essa aparentemente vai ficar para mais tarde. Falamos também de reforma tributária, e a gente sabe que esse tema das reformas na economia é um tema sempre muito valorizado pelos industriais, pelos empresários em geral. O presidente Jair Bolsonaro se elegeu com compromisso na campanha de seguir uma agenda liberal, inclusive o ministro Paulo Guedes é o grande fiador dessa proposta de agenda modernizante, de reformas no país. Até agora, em pouco mais de 1 ano e meio de governo, a gente teve a reforma da Previdência, que era uma reforma que já vinha sendo elaborada no governo anterior, no governo Temer, mas não tivemos ainda a administrativa, que o senhor defende como prioritária, e nem a reforma tributária. Eu queria que o senhor avaliasse a velocidade com que as reformas estão sendo tocadas no país. A gente teve nessa semana, inclusive, alguns secretários que deixaram o Ministério da Economia não concordando com o ritmo das reformas. Como é que o senhor avalia a velocidade com que isso está sendo feito, presidente? Emerson, qualquer pessoa que chegar no governo vai se deparar com uma dificuldade muito grande, que é fruto desse maravilhoso processo democrático. Quem chega no governo se depara com a situação de quem perde, esperneia muito. E quem ganha é uma maioria silenciosa, porque muitas vezes nem sabe que está ganhando. Então, quando você faz para o bem coletivo, muitas vezes isso não é percebido, até mesmo porque tem teses contraditórias. Agora, aqueles que são os perdedores, que em tese estão numa posição favorável, esses fazem um barulho infernal. Então, é muito difícil transformar o Estado brasileiro. E como nós temos um parlamento atuante, eles parlamentam o tempo todo, ele é que vai decidir sobre essas reformas. Então, eu nunca tive expectativa de que reforma fosse passar do dia para a noite. Claro que, infelizmente, a da Previdência teria boa chance de já ter sido aprovada no governo Temer, mas por fatos que aconteceram ali na semana, infelizmente, não foi para frente. E aí virou um problema deste governo, que tinha que enfrentar a reforma da Previdência, porque ela era a principal.
vamos dizer assim. A Previdência ia entrar em colapso em poucos anos se não houvesse uma reforma. Então, foi cumprida essa etapa da reforma da Previdência. E agora, de fato, você falou algo que, embora eu defenda a administrativa, aparentemente a tributária vai andar primeiro. Mas eu não acho que ela vai ser uma reforma tributária ampla. Ela vai ser uma reforma tributária menor neste momento. E eu acho que a administrativa tem tudo para ser uma reforma ampla. Agora, como retomada da economia, a gente tem uma oportunidade maravilhosa, que é de desburocratizar o Brasil. E muitas vezes são decretos, nem são leis. Muita coisa que trava o Brasil depende apenas de decisões do próprio Executivo. E o governo federal está atento a esses detalhes. Só a FIENG já enviou mais de 180 contribuições durante o período da pandemia para simplificação. E essas contribuições poderão, se forem executadas, reduzir muito o custo da burocracia brasileira, o custo do Estado brasileiro e permitir com que haja uma retomada econômica com a economia desta burocracia, que não necessariamente é pagamento de tributo, não estou falando de pagamento de tributo, estou falando de obrigações acessórias, de exigências das pessoas jurídicas e físicas no dia a dia, que demandam um número de horas de trabalho absurdo e, muitas vezes, um volume de recursos absurdo para serem atendidas. Se isso for feito, nós teremos o impacto de meia reforma tributária, talvez em alguns casos maior. Para vocês terem uma ideia, a FIENG fez um levantamento hoje, o custo oculto Brasil chega a 16% do custo industrial. Custo oculto é um indicador interessante, custo oculto. Só rapidinho, Luiz, porque eu quero registrar aqui a participação do nosso fiel internauta Antony Lima. Ele não perde uma live JR. Muito obrigada, Antony, por mandar sua pergunta. Ele está perguntando aqui, nós estamos conversando, você que está chegando agora, nós estamos conversando com o presidente da FIENG, da Federação das Indústrias de Minas Gerais, Dr. Flávio Roscoe Nogueira. O Antony, meu amigo Antony, pergunta assim: o ministro da Economia revelou a intenção de criar o Renda Brasil para as pessoas que foram beneficiadas pelo auxílio emergencial. O país teria condição de manter esse benefício? Eu lembro ao senhor que nós estamos há pouco mais que 8 minutinhos para encerrar, se puder dar respostas breves, para o nosso querido companheiro de BH fazer a pergunta dele. Então, eu passo a pergunta para o companheiro de BH e ele emenda com o Renda Brasil, que o colega, o Antony Lima, nos passou aqui. Por favor. Obrigado, Cristina. Adorei a expressão do presidente aí de custo oculto. Queria que ele explicasse também me chamou a atenção. Então, nós jornalistas sempre atentos àquilo que é novo, né, Cristina? Falou em oculto, aí a gente fica assustado, né? Exatamente. Presidente, eu queria só assim, do ponto de vista prático, a gente sabe que o empresariado está sempre em contato com os expertos do mercado para poder saber as tendências, o que vem por aí. Existe uma expectativa enorme do que será depois da pandemia, que rumo o nosso país vai tomar. E também eu queria pedir para o senhor falar como é que deve ser o comportamento, o que o senhor espera do consumidor, que neste momento precisa ser induzido, estimulado a voltar a comprar, porque não sabe o que virá após essa retração econômica, teme pela perda de mais empregos e, obviamente, teme pela escassez da circulação do dinheiro no mercado. Lá do outro, o empresariado reclama da ausência de crédito e quando ele vem, como o senhor já bem frisou aqui, ele é muito burocrático, extremamente caro para quem precisa, às vezes, de um capital de giro para fomentar o dia a dia. Quais são as tendências de mercado depois da pandemia, presidente, para o consumidor e para a nossa indústria, para o nosso empresário? Bom, eu tendo a falar muito, mas tentarei ser o mais breve possível. A tendência hoje, nesse momento do consumidor, é de ser menos conservador, porque ele já percebeu que nem muitos mantiveram o emprego, existe uma renda adicional e já há flexibilização de maior parte do país da economia. Então, acho que o momento de ser conservador já passou. Naquele primeiro momento inicial, ninguém sabia o que ia acontecer, o consumidor se retraiu. E a gente já sente isso de maneira clara, em vários locais já, o volume de emissões de nota fiscal hoje já é maior do que no período pré-pandemia, baseado principalmente no apoio extraordinário de R$600, principalmente nas regiões de mais baixa renda do Brasil. Ou seja,
já está acima do pré-pandemia o volume de emissões de nota fiscal em algumas regiões mais pobres, por exemplo, do estado de Minas Gerais. Então, essa perspectiva do consumidor já é mais positiva. Lembrando também que é uma demanda reprimida. O consumidor ficou 3 meses sem adquirir nada. Está todo mundo doido para ir na loja, comprar alguma coisa. Isso vai ter um impacto positivo na economia. Então, esse apoio do governo nesse momento crítico foi fundamental. Para as empresas também, um cenário muito positivo. Nós estamos com o juro mais baixo da história. Apesar de um momento crítico da economia, a taxa básica de juros está em 2%. E já começa a chegar agora, foi a perna que mais demorou a chegar aos empresários. Nós discutimos muito isso com o Ministério da Economia, o crédito foi o que demorou para efetivamente o governo implementar, mas agora começa a chegar linhas de crédito. A gente já percebe isso, que estão irrigando o setor econômico e com taxas muito baixas. Essas taxas muito baixas vão permitir, se mantidas por um prazo maior, um novo ciclo de investimento na economia brasileira. E acredito eu que, de fato, o Programa de Renda Brasil, durante um período transitório, vai ser necessário e o Estado vai ter que arcar com ele, mesmo não podendo, em termos técnicos. Mas há uma necessidade, nesse momento, de melhorar e garantir a renda daquele brasileiro que está desassistido. Pronto, então, faltando agora 4 minutos e pouquinho, vamos fazer curtas respostas e curtas perguntas, porque eu quero saber mais do senhor, doutor Rosco, por exemplo, sobre essa ideia que o ministro Guedes apregoa e o ministro de Minas e Energia esteve aqui conosco, o ministro Bento Albuquerque, disse o seguinte: vem aí o choque da energia barata, aprovou-se a lei do gás na Câmara, vamos para o Senado. Como é que o senhor imagina esse cenário? O que ele vai melhorar para o consumidor? O senhor acredita no choque da energia barata? Acredito, se for implementado conforme está sendo prometido. Isso é de grande anseio da indústria e é de grande anseio do consumidor. Lembrando que energia está em tudo. Grande parte do custo do Brasil oculto está na energia. Por exemplo, vários subsídios cruzados, você, enquanto consumidora, paga. E o industrial paga também. Quando você compra o produto, você também está comprando aquele subsídio cruzado. Nós temos que tirar esse custo oculto da energia e temos que dar esse choque de energia barata. Vai ser um grande impulso à economia brasileira e à produtividade da economia brasileira. Energia está no custo de todo mundo. Quando você chega em casa e liga a luz, tem energia. Quando você compra o produto, tem energia. Quando você entra no seu carro e liga o carro, tem energia, que é a gasolina. O gás também é uma matriz energética de quase todos os elementos industriais e também na geração de energia elétrica. Emerson. Presidente, uma questão sobre emprego. Já se noticiou que o governo estuda a possibilidade de criar um formato de contratação em que o pagamento aos trabalhadores seria feito por hora trabalhada. Isso seria para uma parte dos funcionários, até metade dos funcionários da empresa. Isso ajudaria a criar empregos? Por outro lado, presidente, essa medida poderia provocar demissões para serem feitas novas contratações nesse molde diferente? 2 minutinhos para a resposta do senhor. Eu não acredito, eu acredito que o governo vai ter os mecanismos de trava que vão impedir com que esse processo de demissão para contratação de outros ocorram, conforme ele já fez em legislações anteriores. E eu acredito que toda a flexibilização hoje permite emprego, inclusive a FIENG fez sugestões para o governo de criar medidas emergenciais para permitir a reinserção de milhões de pessoas no mercado de trabalho. Então, eu entendo que é extremamente positivo, que pode ser implementado e que a gente pode colher frutos positivos de uma maior flexibilização nesse período pós-pandemia de algumas exigências do mercado de trabalho. Luiz Gustavo, última chance para você. Presidente, apenas querendo saber do senhor o seguinte: quando o senhor defende a reforma administrativa antes da tributária, quais são os esforços que estão sendo empreendidos nesse sentido e quais são as possibilidades dessa perspectiva se tornar real? Bom, hoje é um esforço, quer dizer, toda vez que eu vou à mídia e faço, a gente está divulgando a nossa teoria, mas também estamos dialogando com os parlamentares. O momento do Covid prejudica um pouco a interação, mas nós mantemos o diálogo constante com forças políticas do nosso Estado nessa direção, e também com outras entidades. A reforma administrativa está muito madura,
Eu acredito que, infelizmente, nesse momento, eu concordo com o Emerson, que a reforma tributária está um pouco mais avançada, mas o que eu acho que efetivamente vai acontecer é, vamos aprovar uma reforma tributária mínima, apenas na área federal, na minha percepção, vamos fazer uma reforma administrativa e depois vamos fazer uma reforma tributária mais ampla. Essa é hoje a minha percepção, embora defenda a reforma administrativa em caráter preliminar. Muito bacana, eu agradeço muito a participação do presidente da Federação das Indústrias de Minas Gerais. Essa live foi uma hegemonia mineira, aqui 3 contra 1, coitado do Emerson ficou sozinho. É o que fala menos, tá vendo aí, presidente? Mas mineiro e gaúcho tem uma sintonia muito grande. Então, presidente, agradeço a participação do senhor. Nós conversamos com o doutor Flávio Roscoe Nogueira, que é o presidente da FIENG. Agradeço a participação dos meus queridos colegas Emerson Ramos e Luiz Gustavo, lá de BH. Muito obrigada a você, internauta, que participou e colaborou conosco desse excelente bate-papo. Um grande abraço e até a próxima Live JR. Boa tarde para você.